Glória a Deus, meu irmão. Estamos aqui reunidos mais uma vez, canal Amigo de Deus. Eu sou o pastor Fausto e hoje eu tenho um questionamento para a sua vida. O que você tem hoje? Você tem resultados ou você tem frutos? Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor comigo, livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 22. Está falando de resultado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que iniquidade é pecado. Iniquidade, de uma maneira simples e prática, é fazer a obra de Deus sem Deus. É o pecado que deixou de ter peso de pecado. É fazer algo em nome de Jesus sem nenhum relacionamento com Jesus. É dizer que Deus nos disse algo, mas a verdade é que esse algo foi produzido pelo nosso emocional e os nossos pensamentos. Iniquidade é algo místico. Iniquidade é algo incompatível com a obra do Senhor. Iniquidade é um evangelho carnal baseado em resultados. É apresentar para o Senhor números e planilhas. Senhor, eu fiz isso, e eu fiz isso, então eu estou entrando. E Jesus diz: não. Tudo isso que você conquistou longe da minha presença, você não vai conseguir trazer para a minha presença. Deixa eu te ensinar algo. O que começa em Deus, termina em Deus. Mas o que não começa em Deus, nunca vai terminar em Deus. Essa era uma grande discussão, algo muito intenso na vida dos apóstolos. Quem era o maior? O que nós precisamos fazer? Aonde nós precisamos chegar para ter uma recompensa e o reino sobre as nossas vidas? E os apóstolos entenderam que o que muda as vidas que seguem a Cristo não é uma doutrina, não é uma tradição, não são regras, mas o que muda completamente a vida de quem segue a Cristo é uma pessoa chamada Jesus Cristo. É uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo. Isso é o impactante do Evangelho. É natural, meu irmão. Quando você está apaixonado por alguém, você muda a sua rotina por causa dessa pessoa. Você quer estar onde essa pessoa está. Você quer descobrir o que essa pessoa gosta. Você quer agradar essa pessoa a qualquer preço. Você está com essa pessoa e ao mesmo tempo que você já está com ela, você tem saudade dela. Você não se cansa de falar, de conviver com essa pessoa. O que nos transforma no Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E esse Jesus, ele nos mostra aqueles que estão arraigados nele e aqueles que não estão. Aqueles que naturalmente estão nele dão bons frutos. E os que naturalmente não estão nele não dão bons frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são as marcas de um discípulo de Cristo? Os resultados ou os frutos? Não há como avaliar, o critério de avaliação cristão, ele não são as duas coisas juntas. Nós não somos avaliados com resultado mais fruto. Nós somos avaliados apenas pelo fruto. Jesus diz: pelos frutos vocês conhecerão o que está certo e o que não está.
Através dos nossos frutos, as pessoas conhecerão quem nós somos e aonde nós estamos. E o fruto tem uma característica interessante. É natural, é próprio de uma macieira gerar uma maçã. É próprio de uma figueira gerar um figo. Não se faz força. Você não vê uma árvore lá. Ah, que dor, que dificuldade. O que está acontecendo? Eu estou tentando gerar o fruto certo, sabe? Eu sou uma macieira, estou cuidando para não gerar uma melancia. É natural da árvore dar o fruto correto. É natural da árvore boa, do verdadeiro cristão, ele dá o fruto de Jesus Cristo. Também é natural que a árvore má dê um mau fruto. É sempre tempo de repensar, meu irmão, a nossa identidade em Jesus. Não se trata de religião, nem do lugar que eu frequento, nem o que as pessoas dizem de mim, mas quem eu sou. Porque muitas vezes a naturalidade com que o pecado está na minha vida, a naturalidade com que palavras torpes fluem da minha boca, a naturalidade com que pensamentos imundos aparecem na minha cabeça, a naturalidade com que eu faço atrocidades todos os dias, é a minha dificuldade de fazer as coisas certas. É a minha naturalidade em fazer as coisas erradas. Mostra que muitas vezes o problema não é o que eu estou fazendo, mas é quem eu sou. Não adianta condenar as atitudes de alguém se o que não é o que ele está fazendo está errado. Ele está errado. Não é o que ele está fazendo que é mal. Ele é mal. Assim como é natural do homem espiritual dar frutos corretos, é natural do homem carnal dar os frutos errados. Quais são os frutos de um discípulo de Cristo? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os frutos, as marcas de um discípulo de Cristo, não são os prêmios e as recompensas que ele já recebeu aqui. As marcas de um discípulo de Cristo não são coisas passageiras, são frutos e frutos que permanecem. Frutos como? Pobre de espírito. Um homem pobre de espírito é aquele absolutamente vazio espiritualmente. Toda a sua espiritualidade vem de Deus, ele é pobre. Todos os seus valores espirituais vêm de Deus, ele não produz nenhum tipo de misticismo ou religiosidade. Ele é um pobre de espírito. O nosso evangelho é um evangelho maltrapilho, um evangelho para mendigos espirituais que se esvaziaram de si mesmos para serem absolutamente cheios por Deus. Os frutos de um discípulo de Cristo: mansidão. O fruto de um discípulo de Cristo, pacificador, não é um homem que provoca contendas, nem um homem que está em contendas, mas é um homem que traz paz, a paz que excede todo entendimento. Ele é um pacificador. Ele é alguém perseguido. É natural de todo homem de Deus ser perseguido, mas presta atenção, perseguido por causa da justiça, perseguido por causa das atitudes corretas, perseguido por causa de um caráter íntegro e reto. Perseguido, Jesus diz, por minha causa. A finalidade da perseguição do homem de Deus é uma só: Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Os frutos que estão sobre a nossa vida, eles precisam permanecer. Frutos e resultados são coisas absolutamente diferentes. Talvez você pense, pastor, mas e os resultados? Meu irmão, Jesus diz que se nós estivermos nele, sinais, milagres, maravilhas e prodígios nos seguirão. O resultado é consequência dos frutos. E ele nos segue. Ninguém foi chamado, meu irmão, por Deus para produzir resultados, mostrar resultados e criar resultados. O resultado, ele corre atrás de quem tem fruto. E o fruto, para quem teve uma vida entregue verdadeiramente para Jesus, ele é algo natural. Quando Jesus estava sendo açoitado, Pedro estava observando. Demorou 5 minutos para as pessoas que estavam junto com Pedro declararem: olha, você anda com Jesus, você fala como Jesus, a sua apresentação, a sua aparência, o seu comportamento é como dele, certamente você é um discípulo de Jesus. Era natural de Pedro. Mesmo Pedro tentando se esconder, era natural na vida dele que os frutos que saíam dele fossem os mesmos frutos de Jesus. Quando os apóstolos chegavam em uma cidade, de longe as pessoas já diziam: lá vem aqueles alvoroçadores, já vem aqueles homens que aonde eles entram, a mudança, a transformação, o arrependimento. Era natural, era próprio da vida daqueles homens, mudança de vida. E é um questionamento: como 12 homens conseguiam alvoroçar cidades, estados e nações. E no Brasil hoje nós avaliamos 42 milhões de evangélicos, com uma representação muito pequena em relação à sociedade, com um resultado talvez muito expressivo, mas com frutos que precisam nascer, frutos que precisam ser gerados. Não cuidando dos frutos. Se você quer fruto, você cuida da árvore. Jesus diz: é natural da árvore boa dar bons frutos. É sempre tempo de repassar a luz do Evangelho às nossas vidas. E ver, nós estamos correndo atrás do quê? Porque muitas vezes corremos atrás de coisas que Jesus disse que deveriam estar correndo atrás de nós. Nós deveríamos estar cuidando da árvore, para que a árvore dê os frutos e os resultados corram atrás desses frutos. As marcas de um discípulo de Cristo, as marcas de um discípulo de Cristo não são os prêmios, resultados ou reconhecimento das pessoas. A marca de um discípulo de Cristo são as cicatrizes, esses frutos são cicatrizes, porque a cicatriz permanece, meu irmão. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, que Jesus Cristo gere frutos com abundância, que os seus frutos permaneçam. Que você, em nome de Jesus, seja uma árvore frutífera e você seja reconhecido e seu nome engrandecido através desses frutos. Ninguém, meu irmão, é valorizado sem frutos. Em nome de Jesus, que a sua vida seja próspera e abundante. Amém, meu irmão? Esse é o nosso canal Amigo de Deus. Deixe seu comentário. Todas as terças e sextas-feiras, vídeos novos são adicionados ao nosso canal. Divulgue, compartilhe, venha junto conosco crescer através do Evangelho. Meu irmão, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.